Se você quer saber se você está investindo mais do que ela na relação, fica comigo nesse vídeo porque hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Meu amigo, o negócio é o seguinte, um dos maiores erros que um homem pode cometer num relacionamento é investir, assim, muito mais do que a mulher, e todo dia eu recebo várias dúvidas, várias perguntas que têm esse mesmo problema na origem. Então vamos trocar uma ideia sobre essa parada hoje. Muitos homens acabam investindo além da conta, assim, investindo demais no relacionamento, e por conta disso eles acabam entrando no feminino. E geralmente isso acontece porque o camarada relaxa dentro do relacionamento, entendeu? E ele, assim, não observa as atitudes dele, o quanto ele está investindo, comparado com as atitudes dela e o quanto ela está investindo. Então, antes de eu aprofundar nessa parada, aproveita para deixar o seu like aí, se inscrever no canal e também clicar no sininho para ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Vamos entrar de sola nessa parada então, meu amigo. Um relacionamento pode ser uma coisa bem complicada se você não observar a dinâmica de investimento dentro do relacionamento. E o que seria investimento? Seria o quanto cada pessoa investe na outra pessoa e no relacionamento em si. Ah, beleza, Bruno, entendi, mas que história é essa de dinâmica de investimento? A dinâmica de investimento seria uma comparação entre o quanto você está investindo nela e no relacionamento versus o quanto ela está investindo em você e no relacionamento. E por que isso é importante? Porque a dinâmica de investimento vai determinar quem está no polo feminino da relação, entendeu? Quem está sendo a mulher da relação, quem está mais investido no relacionamento, quem liga mais, quem se importa mais e, em última análise, quem gosta mais da outra pessoa. E se você quiser entender isso mais a fundo, eu vou deixar um link aqui no vídeo que fala só sobre dinâmica de investimento, mas assiste esse vídeo aqui até o final e depois você vai lá, beleza? Mas vamos continuar. Em todo relacionamento é quase impossível existir assim um equilíbrio totalmente igual entre o quanto as partes estão investindo. Então, uma parte sempre vai acabar investindo mais do que a outra, uma parte sempre vai acabar gostando mais do que a outra. Agora, para o relacionamento se manter saudável, é interessante que a mulher invista um pouquinho a mais do que você, porque isso quer dizer que ela vai estar dentro do feminino, você vai estar dentro do masculino, e isso vai manter o relacionamento saudável e duradouro. Se ela investir um pouco a mais do que você, isso vai manter ela dentro do feminino, dentro da energia feminina, porque ela vai querer um pouco mais da sua atenção, ela vai querer um pouco mais do seu tempo, mas não a ponto dela ficar infeliz dentro do relacionamento, entendeu? Não é questão de você não investir porra nenhuma, não fazer nada por ela, não é isso. É ela investir um pouquinho a mais do que você. E o problema da despolarização acontece quando você começa a investir muito mais do que ela, entendeu? Quando você perde a mão na parada, e aí o que acontece? Você acaba investindo muito mais do que ela, você acaba se doando muito mais do que ela, ou seja, você entra no polo feminino da relação. E aí, brother, ela vai se sentir um pouco sufocada, entendeu? Vai achar que você está muito em cima dela, isso vai te deixar inseguro muito, que provavelmente... E aí você já viu, meu amigo, essa história você já deve conhecer. Beleza, Bruno, eu já entendi, mas como eu sei se eu estou mais investido do que ela na relação? Então agora eu vou te dar alguns sinais assim que você tem que observar para você não entrar no polo feminino, beleza? Eu vou falar esses sinais aqui, mas eles não têm uma ordem de importância não, beleza? Então o primeiro sinal seria se você sempre procura o sexo. É bem normal que o homem procure mais o sexo dentro do relacionamento, mas o problema é o seguinte, se você é a parte que sempre procura o sexo, ouviu? Sempre. E assim, muitas dessas vezes ela recusa, entendeu? Ela não tá afim, de repente tá com uma dor de cabeça e tal. Isso não é um bom sinal. Uma coisa é você, na maioria das vezes, iniciar, entendeu? O sexo. E outra coisa é ela de vez em quando não tá afim e tal, beleza. Agora, se você é a pessoa dentro da relação que sempre procura o sexo e na maioria das vezes ela recusa o sexo, meu amigo, isso é um sinal claro de que você está muito mais investido na relação do que ela. O segundo sinal é quando você é a pessoa
que sempre pede desculpas e tenta consertar os problemas e as discussões. Muitas vezes dentro de um relacionamento, quando o casal briga, a mulher fica emburrada, entendeu? Ela fica retraída, ela dá uma esfriada e tal, de repente ela pode até te dar um gelo e ela fica esperando, entendeu? Ad eternum, você ir pedir desculpas, você procurar ela, você dizer que você estava errado, quando muitas vezes dentro da relação a errada pode ser ela, entendeu? Uma coisa é se você fez uma cagada, agora, essa história dela ficar sempre emborrada com você, esperando você consertar o problema, isso é um sinal claro de que você está mais investido do que ela. Se todas as vezes que vocês brigam, discutem e tal, ela te dá um gelo, entendeu? Ela se afasta e independente do que ela fez de errado, ela espera você pedir desculpas e você consertar o problema, consertar a discussão. E todas as vezes você vai lá e pede desculpas e tenta consertar, meu amigo, isso é um sinal claro de que você está investindo mais do que ela. Se aparentemente ela não está nem aí, entendeu? Se ela não está se importando, se ela não está fazendo tanta questão assim, não está nem falando com você e sempre espera que você resolva os problemas, que você admita a culpa, meu amigo, claramente isso é uma atitude de quem não está nem aí. E nesse caso, se você vai lá e sempre tenta consertar, você está investindo muito mais do que ela. O terceiro sinal é quando você se adapta à agenda dela, entendeu? Aos horários dela e ela não se adapta aos seus horários. De repente você já passou por essa situação, entendeu? De você sempre largar o que você está fazendo, você sempre alterar seus planos, você sempre deixar as suas prioridades de lado para poder estar com ela, para poder fazer coisas com ela, quando na verdade ela coloca as prioridades dela em primeiro lugar, entendeu? E ela simplesmente não altera a agenda dela, não muda os horários dela, não muda as prioridades dela para estar com você. Então o fato dela não estar nem um pouco disposta a alterar a agenda dela, alterar os planos dela para estar com você, e é você que sempre tem que se adaptar aos horários dela, isso é um sinal claro de que você está investindo muito mais do que ela. O quarto sinal é quando você sempre manda mensagem, quando você sempre inicia o contato. Meu amigo, quando a gente gosta de uma mulher, é normal a gente querer falar com ela, é normal a gente querer ter contato com ela. Agora, se no dia a dia de vocês é você que sempre manda mensagem de bom dia e etc., se você é a pessoa que sempre inicia o contato, isso é um claro sinal de que você está investindo muito mais do que ela. Se você gosta de uma mulher, não tem problema nenhum você mandar uma mensagem de bom dia, você iniciar o contato com ela algumas vezes na semana, mas você tem que perceber se ela também faz isso, se ela uma vez ou outra te manda mensagem de bom dia, se ela pergunta como está o seu dia, ou se é você que sempre inicia o contato no dia. E olha só, se você está curtindo esse vídeo, aproveita para clicar nesse link aqui para baixar meu e-book grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você um homem de mais atitude que não entra no polo feminino. Mas voltando, o quinto sinal é quando você aceita os defeitos, as falhas dela e ela não aceita os seus defeitos e falhas. Vou dar um exemplo bem besta aqui. Digamos que vocês estavam se arrumando para sair, você deixou a sua toalha molhada em cima da cama há alguns minutos e ela, velho, soltou os dragões assim em cima de você, te chamou de lerdo, puta que pariu e tal. E assim, de repente ela deixou a louça suja, entendeu? Você foi lá, lavou sua louça, ela deixou a louça dela lá toda suja e assim, ela não tá nem aí, tá ligado? Se você for falar alguma coisa com ela manda você lavar ainda. Se cada vez que você comete um errinho desse aí, ela te impregna, entendeu? Fica em cima do seu pé, te chama de lerdo e tal, e quando ela dá um vacilo desse, você dá um toque nela, ela deixa pra você resolver ou finge que não ouviu, meu amigo, claramente você tá investindo mais do que ela. O sexto sinal é quando você simplesmente não aparece no Instagram dela. Meu amigo, a parada é a seguinte, se você tem meia dúzia ou de repente uma porrada de foto com ela no Instagram, ou se você comete a cagada de ter a foto do perfil, tá ligado? Tem muito homem que faz isso, tem a foto no perfil do Face, tem a foto no perfil do Instagram, ele e a princesinha lá da Disney dele. Meu amigo, na boa, essa é uma cagada que você não pode fazer de jeito nenhum. Mas enfim, se você tem uma porrada de foto com ela no Instagram ou no Facebook,
e você, assim, mal aparece na mídia social dela, no Instagram, no Facebook, ou de repente ela nem tem foto com você no Instagram dela, brother, isso é um sinal muito claro de que você está investindo mais do que ela. Porque quando uma mulher realmente está apaixonada por um cara, brother, ela vai querer mostrar você para as outras pessoas e ela vai sim colocar foto com você no Instagram dela. O sétimo sinal é quando você sempre procura ela para dar as grandes notícias, entendeu? E quando se trata dela, você é assim, a terceira, quarta, quinta, 10ª pessoa a saber das grandes notícias da vida dela. Por exemplo, você conseguiu um emprego ou você conseguiu aquela promoção que você queria, você começou aquele negócio digital que você queria, a primeira pessoa que você vai avisar é ela. Ou de repente, se você é demitido, acontece algum problema no trabalho, a primeira pessoa que você procura, entendeu? Que você vai avisar vai ser ela. Agora, quem ela procura na mesma situação, entendeu? Quando ela consegue aquele emprego foda, quando ela consegue aquela promoção, ou quando ela é demitida, quando ela tem algum problema no trabalho, você é a primeira pessoa a quem ela vai avisar, a quem ela vai procurar, ou você fica sabendo assim por terceiros, tá ligado? Se ela é a primeira pessoa que você sempre procura e você não é a primeira pessoa que ela procura, meu amigo, claramente você tá mais investido do que ela na relação. E só como um bônus aqui, meu amigo, o 8º sinal é quando você de forma alguma teria um relacionamento extraconjugal com ela, entendeu? Trairia ela. E ela, assim, tem alguns caras ali que você claramente vê que dão em cima dela e ela não corta a onda desses caras. Eu não tô falando pra você ficar paranoico, querer mexer no celular dela, porque eu acho isso uma coisa sem cabimento, entendeu? Não tem cabimento querer ter esse tipo de controle sobre uma mulher, mas a parada é a seguinte: se você vê que tem uns amigos dela, entendeu? Não, ela é só meu amigo, mas o camarada, assim, claramente dá em cima dela, ela fica de risinho e tal. Ou pior, né? Se você percebe que ela dá mole para outros caras, brother, claramente você tá muito mais investido do que ela. De repente ela não tá te traindo de fato, entendeu? Mas assim, ela fica de kikiki com os caras, entendeu? E você, assim, de repente quando você vê esse amigo junto dela, você percebe umas paradas meio estranhas, entendeu? Uns comentários perto do ouvido e risinho e tal. Então você tem que ficar de olho nessa parada, porque de repente ela não tá te traindo de fato, mas ela tá ali, ó, mantendo as opções em aberto, dando aquela cozinhada nos camaradas, entendeu? Então se você percebe claros sinais, assim, dela dando mole para uns caras, ou então, se você percebe claramente que alguns amigos dela, entendeu, dão em cima dela, e ela, ai, nossa, se faz de desentendida e tal, meu amigo, claramente você está muito mais investido do que ela na relação. Então essa que é a parada, meu amigo, você nunca pode relaxar no relacionamento, entendeu, e parar de observar as suas atitudes, as atitudes dela, o quanto você está investindo e o quanto ela está investindo. Porque senão, meu amigo, você vai acabar entrando no polo feminino, você vai ser a mulher da relação, e aí para ela se afastar, brother, daqui a pouco te trocar por outro cara, é, ó, questão de tempo. E agora um aviso muito importante: se você quer ter uma atitude mais masculina, meu amigo, se você não quer ser esse camarada que entra no polo feminino, que é a mulher da relação, você precisa baixar o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas a mais, algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, sua autoestima e ser o cara foda que você nasceu para ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você já passou por alguma dessas coisas? Você tá percebendo que você tá dando algum vacilo desse? Então deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis Homem de Alto Valor, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.